Gente, muito bom dia. Estamos aqui em mais uma edição do nosso Café Entre Amigos, né? A ideia da programação desse café é sempre eleger temas que nos ajudem a desenvolver um espírito científico na grade, né? Na graduação e, claro, nos cursos de administração de um modo geral, né? Então, como a gente faz, bom, nos últimos 3 anos, a gente tem assumido a diretoria científica na grade, eu acho que nada melhor do que a gente abrir esses espaços para um bom papo, para uma boa conversa com um professor, uma professora experientes naquilo que está tratando. Como é um café entre amigos, por favor, se manifestem as dúvidas, as sugestões de leitura, enfim, o chat vai ficar aberto, né? E a gente combinou o seguinte: a professora vai fazer uma exposição, de vez em quando ela dá uma paradinha para a gente ver quais são as questões que estão aparecendo aqui no chat, e ela vai respondendo ao longo, né? E no final a gente abre para uma participação com o microfone aberto, né? Aí é uma conversa mesmo, para que as coisas fiquem bem mais amarradinhas, tá bom? A professora Simone vai se apresentar e vai dizer como vai ser a dinâmica que ela prefere fazer. Professora, desde já eu agradeço muitíssimo você estar dedicando essa manhã de sábado para a gente. Eu sei que para quem trabalha amanhã, a semana toda é uma manhã importante, então agradeço de coração, mas tenho certeza que você vai ver que vai valer muitíssimo a pena. Tá bom? Seja muito Com bem-vinda. certeza. Obrigada, Manolita, obrigada pelo convite, pela oportunidade de estar aqui, né, conversando sobre pesquisa, que eu gosto bastante, e tenho certeza que todo mundo que está aqui, né, é porque gosta também, então acredito que o papo vai ser bem legal. Prazer, né, conhecê-los. Eu sou professora da FECAP, sou professora lá do mestrado profissional em administração. Também já fui professora lá da graduação, já orientei bastante TCC, sou coordenadora também lá no nosso programa de iniciação científica, sou professora também da IMB Morumbi, no distrito que a gente tem lá de mestrado e doutorado em hospitalidade. Sou formada em administração pela GV, e eu fiz meu mestrado e meu doutorado também em administração, na área de estratégia, e os temas que eu estudo são teoria dos stakeholders, responsabilidade social corporativa e sustentabilidade organizacional, principalmente. Bom, queria também, sim, pessoal, se vocês puderem, só escrever aqui no chat rapidamente se vocês são professores, se vocês são alunos de graduação, aluno de pós, só para a gente saber, assim, né, para eu conhecer um pouquinho o público, para a gente poder direcionar melhor a conversa para os interesses também de vocês. Se vocês puderem colocar aqui no chat a docente, a Maria é docente, doutoranda, legal da SPM, o pessoal da SPM veio mesmo, doutoranda também, professora, aluna de mestrado, doutoranda, legal. Então, eu acho que vai ser uma discussão boa, né? Um tema aí, eu estava conversando com a Manolita agora, um tema complicado, né? Principalmente para a nossa área. Deixa eu já ir compartilhando aqui meus slides para a gente ver aqui se vai dar tudo certo. Acredito que vocês já estejam vendo. Docente, mestranda, doutoranda, graduanda, em gestão de turismo, legal, mestranda. Legal, pessoal. Deu para ter uma ideia já, então, do perfil. E vamos lá, vou começar, então, falando um pouco, e aí vocês fiquem à vontade, então, para fazer perguntas aí no chat, que a Manolita vai me ajudar aí também, porque às vezes a gente não vê, né? A gente fica aqui concentrado no slide e não vê. Então, nossa oficina hoje, nossa conversa hoje, então, é sobre o que é uma contribuição teórica, né? E aí, quais são os elementos essenciais, então, de uma contribuição teórica, que possam, né, alguns os elementos aí que eu acho que de uma forma um pouco mais objetiva conseguem ajudar um pouquinho aí na nossa missão aí de fazer pesquisa. Bom, começando aqui, deixa eu tirar isso aqui que está na minha frente. Então, o que é uma teoria, né, pessoal? O que vocês acham que é uma teoria? Não, a gente já sabe que não existe um consenso em ciências sociais. É muito difícil a gente encontrar um consenso para o que é uma teoria. Então, um modelo teórico é uma teoria, né? Então, um modelo,
hipotético, dedutivo, ele é o sinônimo de teoria, né? Muitos autores, né, tratam teoria como o equivalente a um modelo teórico, né? Agora, e uma tipologia? Né? Se a gente cria ali uma tipologia de organizações ou uma tipologia sobre estratégias de sustentabilidade, isso daí é uma teoria ou não é? Né? Então, a gente vai conversar bastante sobre isso. Quais os requisitos, né? Quais elementos que essa tipologia teria que ter para ser considerada uma teoria ou não? Né? E essa falta de consenso, pessoal, sobre o que é exatamente uma teoria na nossa área, né, na área de gestão e de organizações, é justamente o que muitas vezes dificulta, né, faz com que a gente tenha essa dificuldade em desenvolver uma teoria, diferente, né, das ciências naturais, onde as abordagens são mais claras. Em ciências sociais é muito difícil a gente ter processo de replicação, né? É difícil que vários cientistas produzam a mesma pesquisa e cheguem no mesmo resultado, para aí sim a gente poder dizer, não, realmente esses resultados são válidos, essas afirmações são válidas porque foram testadas, foram por vários cientistas independentes que chegaram nesse resultado, ou seja, né, foi replicado. A gente não consegue muitas vezes fazer isso porque a gente não consegue manter muitas vezes as mesmas condições, a gente tem muitas variáveis que interferem no fenômeno que a gente não consegue controlar, a gente muitas vezes não tem lá as leis gerais, como existe na física, na química, então é complicado, né? E a gente tem ali os diferentes paradigmas, as diferentes crenças entre, né, revisores, pesquisadores, mas a gente vai ver que a gente vai conversar um pouco sobre isso. Agora, já é um pouco mais fácil a gente encontrar um certo consenso sobre o que não é teoria. Então, apesar de, né, ser difícil falar o que a gente vai considerar teoria na nossa área, na hora de gestão de organizações, o que não é teoria já existe um certo consenso maior. Então, é aí que eu vou começar a discutir um pouquinho com vocês, para a gente ter bem claro, bom, isso não é teoria, tá? Mas antes disso, só reforçar, então, que o paradigma importa, pessoal. Então, tudo que a gente vai falar, a gente tem que pensar assim, né? Não existem verdades absolutas, depende muito do paradigma, depende da forma, né? Que abordagem que o pesquisador está inserido. Então, na pesquisa positivista, né? A pesquisa ela se concentra na codificação de informações e testes, em busca de explicações. Então, por exemplo, eu quero explicar como o poder influencia a alocação de recursos. Então, eu estou considerando que a teoria ela é uma lógica, que ela vai explicar a relação entre variáveis. Aí, no caso, qual a relação entre o poder e a alocação de recursos? Então, quanto maior o poder de um ator, maior vai ser a capacidade que ele tem de receber recursos. Por quê? Então, eu quero... Nessa abordagem, a gente vai buscar uma lógica que vai explicar isso. O que faz com que o poder influencie, né, de forma positiva a alocação de recursos? E aí eu trouxe duas já começando a esquentar aí, duas definições de teoria, que começam a ajudar a gente. Então, uma teoria é uma declaração de relações entre conceitos. Então, ali no nosso exemplo, né, pode ser o conceito de poder e o conceito de alocação de recursos, dentro de um conjunto de suposições. Então, a gente sempre tem suposições, né? Então, supondo que o poder, né, seja isso e tenha a capacidade de... Né, e supondo que a alocação de... Então, a gente tem as suposições que já são aceitas, né, naquela área, naquela linha, e também dentro de restrições de limites, né? Lógico, a teoria a gente tem que pensar em quais limites ali que ela está valendo, né? Qual contexto aí temporal, qual contexto de situações que ela está sendo válida. E uma teoria é uma declaração de conceitos, né? Então, de novo, aí o conceito aparece, e suas interrelações, ou seja, qual que é, então, ali no nosso exemplo, a relação entre o poder e a alocação de recursos, que mostra como e por que um fenômeno ocorre. Então, a gente está pensando no fenômeno aí de alocação de recursos dentro das organizações, né? Como que isso acontece? Como que a alocação é feita e por que isso acontece? Então, a teoria é uma declaração, uma afirmação sobre o que a gente está acreditando que essas interrelações aconteçam, tá? Agora, se a gente já for, né, estiver num paradigma interpretativista, né, uma pesquisa interpretativista, ela já se concentra em como as pessoas experimentam subjetivamente o mundo.
né? A gente já sabe que é diferente. A teoria crítica, ela vai se concentrar em uma fenomenologia estruturalista. Então, eles estão preocupados ali em como, por exemplo, em como as pessoas experimentam subjetivamente o mundo e como podem se libertar da dominação. E a pesquisa pós-modernista visa desconstruir por que certos discursos estão presentes enquanto outros estão ausentes. Daí, então, a teoria é vista como uma leitura crítica do uso da linguagem das pessoas. Então, percebam que, né, a gente tem que, né, quando a gente vai conversar com isso, a gente tem que considerar que existem diferentes paradigmas, existem diversas formas da gente, né, enxergar o mundo. Então, um positivista, ele vai enxergar o mundo como algo que existe independentemente, né, do pesquisador. Ele está ali, a verdade está ali, o fenômeno está ali, e a gente vai tentar acessar isso, vai tentar descobrir, né, o que está acontecendo. Já, né, numa pesquisa mais interpretativista, não, né, as coisas existem a partir do momento que as pessoas percebem, né, entendem esse mundo, né? O exemplo do cosmético, né, que eu gosto, porque a gente fala um cosmético. O que é um cosmético, né? Ele é um composto químico ou um cosmético, ele existe porque algumas pessoas, né, alguns homens, algumas mulheres, algumas pessoas acreditam que aquele produto vai, né, ao ser usado, vai trazer mais beleza, vai trazer mais jovialidade. Então, percebem que são abordagens totalmente diferentes, tá? Mas, dito isso, então, entendendo essas diferenças, a gente vai, então, agora começar a conversar, como eu falei para vocês, o que não é uma teoria, que é como, né, existe um certo consenso, a gente já é mais fácil a gente começar por aqui. Então, de acordo com o Etten, né, de acordo com o Sutton e Stahl de 1995, eles falam, então, né, que eles listam, né, 5 tópicos ali do que não é uma teoria. Então, referências não são teoria, tá, pessoal? Então, a gente ficar citando trabalhos teóricos passados não vai substituir um argumento lógico. As referências, né, as citações de artigos anteriores, elas vão montar um palco, né, elas vão criar ali o palco, literalmente, para a gente colocar as nossas novas ideias, os novos argumentos teóricos, tá? Então, essas citações de trabalho, elas vão indicar o fluxo de lógica que a gente está seguindo e para o qual a gente quer contribuir, que a gente está seguindo e que a gente quer contribuir. Então, por exemplo, né, vamos supor que a gente vai falar sobre a participação de mulheres nos conselhos de administração, né? Então, a gente vai começar a citar, né, porque o fulano afirma que a participação das mulheres no conselho de administração pode trazer um maior corporate social disclosure, né, que a gente chama. Então, quanto que a participação da mulher no conselho de administração faz com que a divulgação de relatórios sociais e ambientais seja maior. E aí você começa a citar a gente, né, cita os autores, né, os pesquisadores anteriores que falam sobre isso. Então, ali a gente está montando um palco, a gente está, né, indicando que lógica que a gente vai seguir, qual lógica, para qual lógica que a gente vai contribuir. Mas, muitas vezes, a gente, né, mas ali não explica o porquê. Então, ali eu não estou explicando por que a presença de mulher no conselho de administração pode fazer com que a empresa seja mais responsável social e mais responsável social e ambientalmente. Vocês percebem? A gente está só falando que o fulano falou isso e o Beltrano também, mas ali não existe uma lógica. E aí a pessoa começa a falar, né, no referencial teórico a gente coloca lá, então eu vou escrever sobre governança corporativa, né, já que eu estou falando de conselho de administração. E aí começa a falar de teoria da agência, porque existe o conflito entre o principal e o agente, mas eu não explico exatamente o que dessa teoria eu vou usar. Então, o que a gente tem que fazer? Quando a gente vai usar as nossas referências, a gente tem que citar, né, as teorias, mas explicar exatamente que parte dessa teoria que eu vou usar, que parte da teoria da agência que eu vou usar e por que essa teoria explica o fenômeno que eu estou querendo explicar. E muitas vezes, quando a gente vê trabalhos, e a gente, né, o revisor até fala, não, porque a gente, né, você tem que explicar a lógica que está por trás disso, ou por que você está falando, né, já aconteceu comigo, fala assim, não, você precisa explicar exatamente por que a presença de mulheres no conselho de administração
vai fazer com que a empresa tenha mais responsabilidade social ou divulgue mais informações de responsabilidade social e ambiental. E a pessoa devolve o trabalho colocando mais citação. Não, porque o fulano falou que a presença de mulher causa maior responsabilidade social e ambiental. O outro também, mas não em nenhum momento explicou a lógica. Então, um exemplo aqui só para a gente perceber a diferença, tá? Nesse primeiro exemplo, essa primeira frase, né, tá ali dentro de um contexto, aí em um determinado momento os autores escrevem: esse padrão é consistente com os achados que a agressão provoca uma resposta de luta, e aí coloca uma citação, e que a raiva é uma emoção contagiosa, coloca mais citações. Então aqui a gente vê o quê? A gente tem 3 citações, certo? Concordam? Mas não tem nenhuma teoria. A gente está falando o que aqui? Que esse padrão, né, ele é consistente com a ideia de que a agressão provoca uma resposta de luta, mas não há nenhuma explicação aqui de que por que a agressão provoca uma resposta de luta. E depois fala, é dito aqui, a raiva é uma emoção contagiosa. Por quê? Também não é dito. Então, vocês percebem aqui nesse primeiro exemplo, nós temos 3 citações, mas a gente não tem nenhuma teoria. Agora já vamos olhar para o exemplo de baixo. Os contratos formais que ligam a empresa aos seus stakeholders tendem a não ser muito detalhados, porque, percebam, aqui eu já vou começar a ter uma teoria, porque eu já estou explicando o porquê. Porque as partes se baseiam em grande parte na confiança e na aplicação de sanções sociais em vez de sanções legais. Aí eu coloco, né, eles colocaram 1, 2, 3, 4 citações que dão suporte para isso. Como consequência, então, disso, do que foi dito, os requisitos em contratos também tendem a ser relativamente mal definidos. E aí colocam mais citações. Então, percebem, nesse segundo exemplo, existe uma explicação do porquê os contratos são mal definidos. Porque as partes se baseiam, em grande parte, na confiança e na aplicação de sanções sociais. Então, existe uma teoria, uma explicação. No exemplo de cima, não. A gente não tem nenhuma explicação do porquê a raiva é uma emoção contagiosa, tá? Pessoal, perguntas, comentários, alguém quer dar exemplos? Podemos seguir? Então, vamos lá. Dados também não são teoria, tá, pessoal? Então, da mesma forma que as referências não, por si só, vejam só, as referências são fundamentais, os dados também, mas o que a gente está dizendo aqui, por si só, não são teoria, tá? Então, os dados descrevem padrões empíricos que a gente encontrou. Então, eu fui lá, fiz minha pesquisa de campo e eu encontrei isso, né? Tanto pesquisas qualitativas quanto quantitativas aqui eu estou falando, né? Então, ali você vai ver padrões empíricos que você encontrou ali naquela realidade que você foi observar. Agora, a teoria explica por que esses padrões empíricos são observados. Então, de novo, o exemplo, eu fui lá e verifiquei que as empresas que possuem mais mulheres no conselho, elas realmente elas divulgam mais ações sociais e ambientais. Esses são os dados. Agora, o porquê? O que está por trás disso? Qual que é a lógica que explica isso? Né? E muitas vezes a gente tem que buscar essa lógica em outras ciências que estão fora já da área de administração. Tá? Então, os resultados empíricos, logicamente, eles vão fornecer suporte para a teoria, porque se eu tenho uma teoria, né, eu faço uma afirmação de que algo acontece, né, eu faço uma previsão de algo, o resultado empírico, ele vai fornecer um suporte, falar, olha, tá vendo, realmente isso acontece, a hora que eu fui lá para a realidade, isso daí foi observado, mas ele, por si só, ele não vai ser, né, o dado não vai ser uma teoria, tá? E os resultados de trabalhos anteriores não devem, por si só, motivar as hipóteses, tá? Então, sabe quando a gente faz aquele desenvolvimento de hipótese, que é muito comum a gente fazer isso? Preciso desenvolver a hipótese 1, aí a gente começa. Fulano afirma que presença de mulheres no conselho de administração leva a uma maior responsabilidade social, não, os resultados, né, aqui. Então, vamos supor, o fulano de tal fez um trabalho com empresas chinesas e descobriu que a presença de
mulheres no conselho de administração levou a maior divulgação de responsabilidade social. O Beltrano, num trabalho com 530 empresas norte-americanas, encontrou que o conselho com 2/3 de participação feminina aconteceu tal coisa. Um outro, no contexto europeu, tal. E aí, diante disso, a minha hipótese é tal. Então, não adianta só, não adianta só a gente citar resultados, dados de trabalhos anteriores, e aí a gente vir com a nossa hipótese. A gente precisa, de novo, explicar a lógica que está por trás disso. Por que que espera-se, né, que X leva a Y, né, e não simplesmente citar trabalhos anteriores que falaram que X leva a Y. Uma lista de variáveis ou construtos também não é teoria, tá? Então, exemplo, eu faço lá uma lista de características demográficas de pessoas que estão associadas a um determinado comportamento, né? Então, eu tenho ali uma lista de, né, essas pessoas com esse gênero, com essa idade, com determinado estado civil, de determinada etnia, tal, tem mais propensão de ter um determinado comportamento, de consumir um determinado produto. Isso não é uma teoria, a gente está simplesmente listando características, né? Listar características de fatores que reduzem o estresse no trabalho. Então, autonomia, flexibilidade, clareza nas funções, aí eu faço uma lista de fatores, né, que fazem com que o estresse no trabalho diminua. Isso daí também não é uma teoria, é uma lista de variáveis. Por quê? Porque eu não estou explicando por que dar... Será que dar mais autonomia para a pessoa reduz o estresse? Será? Talvez não. Né? A gente tem que começar a questionar mais as coisas, né? As afirmações. Talvez, se você tem mais autonomia, você vai ter mais responsabilidade, você vai ter que tomar mais decisões ao longo do dia, e talvez você fique mais estressado ainda, né? Então, não adianta, né, você fazer simplesmente uma lista de variáveis, tá? A Elise aqui está fazendo uma pergunta, né? Professora, bom dia. As hipóteses são pertinentes em qualquer abordagem teórica ou paradigmática? A gente vai chegar aqui na hipótese, mas não necessariamente, né? Então, a gente sabe que não em todas as abordagens utilizam hipóteses, né? Então, a hipótese, o modelo hipotético dedutivo, ele está dentro de uma abordagem mais positivista, né, Elisa? E aqui, mas assim, esses autores que eu estou usando aqui, eles estão todos realmente mais dentro dessa abordagem, né? Então, muitas pessoas vão dizer que sim, né? Que para você ter uma teoria, ela precisa ser, né? Tem que ter o princípio da falseabilidade, né? Ela precisa ser passível de ser refutada, né? Então, mas eu, logicamente, se você tiver em outras abordagens, né? Uma abordagem mais interpretativista, você não necessariamente vai fazer utilização de hipóteses. Está respondido? Alguém quer comentar? O nosso próximo aqui, a gente vai ter um aqui também que é a hipótese, porque também a hipótese, por si só, ela também não é a teoria, né, pessoal? Então, aqui, os testes comparativos de variáveis também não devem ser confundidos com testes comparativos de teoria. Então, eu comparar variáveis, falar, essa variável... não é assim que a gente faz, né, nos trabalhos quant, né? A gente, essa variável tem um poder de influência maior, né? A variável independente tem essa influência maior na variável dependente, essa daqui tem menos. Então, isso daqui eu estou fazendo aqui, eu estou testando as variáveis e não estou testando ainda a teoria, tá? Então, a pergunta que deve ser feita é: por que é esperado que determinadas variáveis sejam fortes preditoras? Então, por que eu espero que oferecer autonomia no trabalho vai levar à redução no estresse? Por que eu espero que você ter um clima mais harmonioso dentro do trabalho vai levar à redução do estresse? Por que eu espero que a definição clara de tarefas vai? Então, você precisa também pensar no porquê que eu espero que, né, A leva a B. Tá? E não simplesmente ir lá e colocar as variáveis que estão influenciando. De novo, pode ser também num trabalho qualitativo, né? A gente vai lá, faz um trabalho qualitativo e muitas vezes a gente vê uma lista
de variáveis também que estão dentro ali de algum fenômeno. Diagramas, pessoal, diagramas também não são teoria, tá? Diagramas também são muito importantes dentro de um artigo, né? Porque os diagramas ajudam no desenvolvimento da teoria, porque eles te fornecem uma estrutura, né? Você visualiza ali, você, né? Isso pode fazer com que a gente evite algumas confusões de argumentos, né? Ou que tenham argumentos que sejam inconsistentes ou até mesmo ilusórios, que às vezes só na escrita pode acontecer. Na hora que você faz um diagrama, uma figura, isso vai te ajudar muito, né? Vai ajudar o pesquisador e quem vai ler aquela pesquisa, né? Então, aquelas caixinhas, as setas, né? Elas vão oferecer uma ordem, porque elas vão delinear explicitamente os padrões e as conexões causais, né? O que vai levar ao quê? Mas raramente o diagrama por si só, ele vai explicar aquelas conexões. Então, eu vou falar, né, uma caixinha, flechinha levando a outra caixinha. Então, ali você olha, você entende que uma coisa leva a outra. Né? Você pode fazer um diagrama, né, também para representar um processo, né, o que vem primeiro, o que vem depois. Então, eles são muito úteis. Né? Então, uma boa teoria, muitas vezes, ela é representativa e verbal, ou seja, eu preciso ter as duas coisas, eu vou conseguir representá-la num diagrama ou numa figura, mas ela precisa também ser explicada, né, verbalmente, digamos assim, não somente a figura por si só, ela não vai explicar os motivos, os porquês. E, finalmente, as hipóteses, né, ou as previsões que a gente está fazendo não são teorias. Tá? As hipóteses são as declarações concisas sobre o que é esperado que ocorra, e não por que é esperado que ocorra, né? Ou seja, ela não é explicação, e nem é para ser. Né? A hipótese, ela é para ser algo concisa, para eu colocar ali o que é esperado que ocorra, nem é para ter a explicação ali. Mas, logicamente, na hora que você vai desenvolver a hipótese, na hora que você vai apresentar o que você está esperando que ocorra, você vai explicar. Né? Exemplo, vai. Minha hipótese é que o desempenho social ambiental leva a um maior desempenho financeiro, tá? Então, essa é a minha hipótese. Vejam, não tem nenhuma explicação do porquê eu estou esperando que isso ocorra, né? Por que eu estou esperando que um maior desempenho social e ambiental de uma empresa vai também levar a um maior desempenho financeiro? Né? Ali, eu vou ter que explicar depois, né? Então, há um maior desempenho social e ambiental, ele pode trazer uma melhor reputação para a empresa, ela vai trazer uma diminuição de riscos, e isso, né, por causa disso, que isso também pode haver um maior desempenho financeiro, mas não é na hipótese que eu estou colocando a teoria, tá? Então, as hipóteses são pontos cruciais entre a teoria e os dados, porque a gente vai ter essa teoria, então, de que desempenho ambiental e social leva a uma maior reputação, pode levar a maior inovação, maior satisfação de funcionários, enfim, e que isso vai levar a um desempenho financeiro. E aí, então, eu vou declarar isso numa hipótese, e eu vou depois testar isso. Então, ela vai ser uma ponte, a hipótese entre a teoria, né, entre o que está previsto, e os dados que a gente vai encontrar, né, os resultados que a gente vai encontrar. Então, a gente vai deixar explícito como que essas variáveis e esses relacionamentos serão operacionalizados, no caso aí, o desempenho social e ambiental e o desempenho financeiro. Tá certo, pessoal? Então, são esses os 5 elementos do que a gente considera aí que não é teoria. Todo mundo concorda com isso? Vocês concordam, então, que referências, dados, variáveis, diagrama e referências não são teorias? Ou alguém discorda? São importantes, são elementos, né, logicamente importantes, mas a gente não pode dizer que por si só sejam teoria, né? Eu acho que essa parte, né, como os autores dizem, é mais consensual, né? Agora, a parte do que é teoria já era mais, não há um consenso, tá, pessoal? E é isso que faz com que muitas vezes seja difícil a gente contribuir, né, para a área. Na verdade, a maioria dos pesquisadores na área de gestão, de organizações, não vai criar uma teoria do novo. A gente faz o quê? A gente tenta melhorar as teorias que já
existente, as teorias que já existem, a gente vai tentar melhorar essas teorias, tá? Então, aí agora eu trouxe o trabalho do Etten para vocês, de 1989, que é um clássico, né? Que ele traz o que, então, tá bom, a gente já sabe o que não é, mas e agora, né? O que a gente faz? E ele traz, então, o que ele acredita que são os 4 elementos essenciais, então, para a gente considerar o que é uma teoria, tá? Então, os elementos essenciais são o que, como, por quê, e o quarto é quem, onde e quando, que são os elementos contextuais. Então, sempre que a gente for, né, fazer um trabalho, é legal a gente pensar, quando a gente está, né, querendo contribuir, logicamente, nem todos os trabalhos a gente tem essa ambição. Mas é legal a gente pensar, a gente está sempre pensando nisso, né? Então, no o que, como, por quê e quem, onde e quando. Então, o que? Refere-se aos fatores. Então, quais são os fatores? Quais são as variáveis, os construtos, os conceitos que devem ser considerados como parte da explicação do fenômeno? Então, o fenômeno que eu quero estudar é estresse no trabalho, tá? Então, quais fatores que eu vou incluir ali, né, para eu entender esse fenômeno? Quais são as variáveis, construtos e conceitos, tá? Critérios. Abrangência, todos os fatores relevantes foram incluídos, então eu estou falando sobre estresse no trabalho. Será que eu incluí todos os fatores que impactam, que influenciam o estresse no trabalho? Né? Ou está faltando algo que é muito importante? Né? Isso pode me dar problema depois. Mas eu também tenho que ter parcimônia. Alguns fatores devem ser excluídos por acrescentarem pouco valor adicional para o nosso entendimento. Então, eu tenho uma variável aqui, né, que ela até impacta no estresse, pode impactar no estresse no trabalho, mas ela é muito... adiciona muito pouco ao meu entendimento daquele fenômeno. Então, talvez eu não precise colocar, é daí que entra muito também, né, o pesquisador, né? Em ciência social, o papel do pesquisador é muito importante. O como. Então, ali eu já tenho os grupos de fatores, né? Eu tenho ali os fatores que eu considerei ali que fazem parte do fenômeno de estresse no trabalho, tá? Agora eu vou começar a perguntar, então, como eles estão relacionados, né? Então, como a autonomia ou definição clara de papéis está relacionado com o estresse no trabalho? Eu vi, então, que eles estão relacionados, né, de forma negativa ali, quanto maior a autonomia, melhor a definição, menor vai ser o estresse no trabalho, tá? Então, ali é o como, eu estou vendo como que essas variáveis estão se relacionando, tá? E juntos, o que são os fatores, e o como, que é como esses fatores se relacionam, eles constituem o domínio, é o conteúdo da teoria, tá? Agora, a gente vai perguntar o porquê. Então, por que a variável X está relacionada com a variável Y dessa forma, né? Por quê? Então, quais são as dinâmicas psicológicas, econômicas ou sociais que justificam a seleção de fatores e as relações de causalidade propostas? Então, de novo, lembram do exemplo das mulheres no conselho de administração? Por quê? Quais são as dinâmicas psicológicas, econômicas e sociais que fazem com que a presença de mulheres no conselho de administração gere uma maior responsabilidade social e ambiental, né? Então, a gente está propondo ali uma relação de causalidade, mas por quê? Né? Porque outros trabalhos empíricos verificaram isso? Não é suficiente, como a gente viu, que os dados por si só não são teoria, tá? Então, essa lógica, né, ela constitui as suposições da teoria, ela é a liga, é aquilo que vai unificar o modelo, é aquilo que vai, né, fazer com que uma daquelas caixinhas se liguem à próxima e à próxima, tá? E, finalmente, ele fala do quem, onde e quando, que são as condições que colocam limitações nessas proposições, né? São os fatores temporais e contextuais. Então, tá, essa afirmação que eu estou fazendo ela serve para todos os contextos, ela vale para um operário que mora no Japão em determinado tempo, ela vale para um país islâmico. Então, a gente tem que, né, colocar ali os fatores temporais e contextuais, que são os limites de onde que essa teoria, né, funcionaria. Então, a gente tem que pensar nesses 4 elementos quando a gente está falando de elementos essenciais da teoria, tá? Então, como é que a gente vai trabalhar em cada um deles, tá? Para a gente, então, constituir uma contribuição teórica, tá? Então, quando a gente vai trabalhar no o que e como,
tá? Então, a adição e subtração de fatores a uma lista existente não deve ser entendida como uma contribuição teórica. Então, ali a gente tinha uma lista prévia das características demográficas, né, de pessoas que têm um determinado comportamento, né, que consomem um determinado produto. Aí eu vou lá, faço uma pesquisa e adiciono um fator. É importante? Mas isso por si só não vai constituir uma teoria. Eu tenho que identificar como que essa mudança já afeta os relacionamentos existentes entre as variáveis. Então, como que esse fator, essa adição ou, né, de um fator não vai mudar a lógica que já existia, que já tinha sido proposta sobre esses relacionamentos. Tá? Então, relacionamentos e não listas são o escopo da teoria. Não é simplesmente eu adicionar mais um fator lá na lista de causadores de estresse no trabalho, ou, né, redutores de estresse no trabalho. Eu tenho que explicar como que eu adicionando esse novo fator, como que isso vai alterar aquela dinâmica, aqueles relacionamentos que já existiam entre as variáveis. O porquê, né? O porquê, como a gente já viu, é o caminho mais frutífero, né? É o que a gente busca, né? O que a teoria ela tem que explicar o porquê que aquelas variáveis se relacionam, porquê que aquelas, aqueles, né? Por que a gente observa aquela realidade ou aquele fenômeno, né? Então, muitas vezes, para a gente explicar o porquê, a gente precisa buscar perspectivas de outros campos, né? Se a gente ficar só no nosso campo de administração, dificilmente a gente vai encontrar novas explicações, né? A gente muitas vezes tem que ir lá na psicologia social, na economia comportamental, para tentar entender e explicar os porquês que a gente encontra determinados relacionamentos, né? Lembram? Eu trouxe um exemplo aqui, né, de uma contribuição aqui na minha área, né? Então, há uma contribuição que chama o título do artigo que foi publicado no Strategic Management Journal, né? Que então aí acho que é o principal journal de estratégia. Então, eles, né, para você publicar ali, aí sim você precisa realmente ter uma contribuição teórica para conseguir publicar num journal como esse. E eles estavam querendo explicar, então, as micro foundations da teoria dos stakeholders. Então, é como você gerir stakeholders que têm motivações diferentes. Tá? Então, isso aqui eu trouxe para vocês, para a gente entender aqui, então, o que seria um exemplo de uma contribuição teórica. Tá? Então, eles falam aqui que a teoria dos stakeholders propõe que existe uma relação positiva entre fairness, né, entre justiça, diante dos stakeholders e a performance da empresa. Então, isso daqui já era aceito, tá, pessoal? Então, lá dentro da literatura de stakeholders, era uma proposição, uma premissa já aceita, de que o fato da empresa ter uma relação de justiça com seus stakeholders faz com que a performance dessa empresa aumente. Porém, vejam só, né, ali já os termos que a gente já começa a identificar que eles estão realmente trazendo explicações. Porém, algumas empresas também são bem-sucedidas usando uma abordagem que eles chamam de arm's length, né, que é uma abordagem onde cada um se preocupa com si, né, e eu vou tentar negociar da forma que me beneficia, mas eu não estou preocupada com justiça nas relações, com fairness. Eles viram que algumas empresas, elas mesmo tendo essa abordagem mais arm's length com os stakeholders, elas também conseguem ser bem-sucedidas. Então, você encontrou evidências, eles encontraram dados que que não estão apoiando a teoria existente, que não estão apoiando as premissas que já existem, tá? Então, e aí, o que eles falam, né? We address this puzzle, nós vamos, então, endereçar esse quebra-cabeça aí, ao relaxar, vejam só, a premissa de que todos os stakeholders se preocupam com justiça. Então, vocês percebem? Eles estão desafiando o conhecimento já existente, o que já está sendo aceito. Dentro da teoria, todos os pesquisadores já partiam dessa premissa de que todos os stakeholders se preocupam com justiça, que eles querem ser bem tratados, e eles estão desafiando. Por quê? Aí, olha, aí o que eu estava falando para vocês, eles buscam evidências de outras ciências, então eles pegam lá que evidências empíricas da economia comportamental e da psicologia social sugerem
que existe algumas pessoas que não são só, né, reciprocadoras, que elas não se preocupam só com reciprocidade e com fairness, mas elas também existem também pessoas que estão preocupadas só consigo mesmas, e elas vão entrar em negociação com a empresa de acordo com o que é melhor para ela. E aí, o que eles, né, depois ao longo no começo, logo na introdução, eles falam, né, que eles dão um exemplo da Southwest, né, das companhias aéreas americanas da Southwest e também da Ryanair. Então, eles pegam essas duas companhias aéreas e falam, bom, a Southwest, ela é bem sucedida, e a Ryanair também. Ambas têm bom desempenho financeiro. Porém, uma trata muito bem os seus stakeholders e a outra não. Então, vocês percebem que eles encontraram empresas que fazem a gestão de stakeholders de forma diferente e as duas têm performance financeira. Então, essa evidência que eles encontraram está refutando o que já estava aceito. E aí eles vêm, então, com a proposta deles, né? Nós propomos, então, que eles vão explicar ali, né, que tanto uma abordagem quanto a outra pode ser efetiva e que ambas as abordagens podem, sim, trazer um maior desempenho para a empresa. Então, percebem, pessoal, como que aqui a gente contra uma contribuição teórica, eles estão refutando algo que já está aceito dentro de uma teoria e não simplesmente trazendo listas ou replicando um estudo, né? Não que esteja errado, né? A gente faz, né? É importante também fazer estudos que replicam, a gente vai falar sobre isso, é importante a gente, né, falar sobre fazer revisões de trabalhos que foram feitos, né, anteriormente, eu mesma faço bastante, né, revisão sistemática, então trabalhos importantes, né? Então, mas aqui o que eu estou querendo mostrar para vocês é que não, se a gente está falando de contribuição teórica, é disso que a gente está falando, é da gente refutar o que já existe, né? Então a gente tem lá no começo, quando eu dava aula de tomada de decisão, né, na graduação, e a gente tinha ali, né, tem ali o que eu explicava lá para os meus alunos da racionalidade limitada, não era? Então, né, até então, o Herbert Simon, né, ele trouxe essa ideia da racionalidade limitada, porque até então, né, muitos modelos consideravam que o ser humano tomava decisões de forma racional, não era assim? E aí todas as teorias, os trabalhos partiam dessa premissa, não, as pessoas são racionais e elas tomam decisões racionais. A partir do momento que ele veio e fala, não, o ser humano não toma decisões de forma 100% racional. Vocês percebem que você está contestando uma premissa que já era aceita e aí você muda totalmente aquele campo de estudo, tá? Então, logicamente, a maioria de nós, né, nós não faremos isso, mas a gente vai tentar melhorar as teorias que a gente estuda, como, por exemplo, aqui na teoria dos stakeholders, esses autores conseguiram trazer essa contribuição muito importante, tá? Seguindo aqui, então, pessoal. Então, agora a gente falou, né, do porquê, do o quê, do como e do porquê. Agora, o quarto elemento para eles, então, é o quem, quando e onde, que são as condições, que é o contexto. Então, no geral, é insuficiente apontar as limitações nas concepções atuais sobre determinadas delimitações da aplicabilidade de uma teoria. Então, geralmente, mas assim, a gente publica, a gente consegue, a gente faz trabalho assim também, que a gente está apontando, olha, essa concepção atual, ela não está funcionando aqui, tá? Mas, no geral, não é suficiente, né? A gente teria que, então, aprender alguma coisa nova sobre essa teoria, como foi no exemplo que eu dei para vocês anteriormente, do slide anterior, tá? A gente aprendeu algo novo, a gente aprendeu que existem pessoas que não estão preocupadas com o tratamento de justiça, elas estão realmente querendo fazer negociações que beneficiem cada um se beneficiando, a empresa buscando maior benefício para ela mesma e o stakeholder buscando maior benefício para ele mesmo. Então, eles conseguiram, né, a gente conseguiu aprender algo novo, tá? Aí aqui eu trouxe um contraponto aqui, justamente porque eu acho que muitos dos trabalhos que a gente faz, algumas pessoas fazem, eu faço, é a gente testar, então não só trabalhos quantitativos, pode ser trabalhos qualitativos, mas fazer pesquisas que já eles dizem, já foi, isso daí já foi feito anteriormente, não é assim? Às vezes você
faz alguma coisa, ah, mas isso aí já foi testado anteriormente, ah, mas esse fenômeno já foi analisado dessa forma. E aí, né, eles falam, não, você tem que trazer algo novo, já aconteceu isso comigo, né? Então, eu submeti um artigo que era sobre estratégias de mudanças climáticas e desempenho da empresa. Então, ali a minha hipótese era de que uma empresa que tem melhores estratégias de adaptação a mudanças climáticas, ela também vai ter maior desempenho financeiro, né? Isso daí era a minha hipótese, e aí, logicamente, né, tinha que ter toda a explicação lá do porquê que essa relação poderia existir, se ter artigos anteriores, mas não era uma coisa que eu trouxe, não era algo novo, né? E aí um dos revisores falou, puxa, mas essa relação já foi testada, né, em outros contextos. E aí eu falei, puxa vida, mas eu vou ter que inventar uma nova teoria agora para eu conseguir publicar um artigo? Complicado, né, pessoal? E aí eu encontrei esse artigo. Esse artigo é muito interessante, né, do Tsang e Quan, que eles falam da replicação e o desenvolvimento de teoria nas ciências das organizações. Eles falam que a replicação, né, ela é muito subestimada na nossa área. Então, existe, você está só replicando, isso já foi estudado antes. Mas, puxa vida, é importante também. Porque para uma teoria ser considerada válida, você tem que, aquilo tem que ser replicado, ele tem que ser feito por vários pesquisadores em vários contextos para a gente falar, não, realmente é assim que funciona. E aí, o que eu peguei? Eu peguei esse artigo, esse, né, do Tsang e Quan, que eles publicaram, inclusive, né, no Academy of Management Review, que é uma revista que exige, né, que exista uma contribuição teórica para você conseguir publicar. Não era lá que eu estava publicando, logicamente era num jornal bem mais tranquilo. Mas aí eu peguei esse artigo e falei, olha só, a replicação também é importante eu ver, será que isso, né, não é que eu estou trabalhando aqui, então, nas delimitações, né, no quem, quando e onde. Então, será que só porque já testaram mudanças, estratégias de adaptação a mudanças climáticas e desempenho financeiro na China, no Paquistão e nos Estados Unidos, agora eu estou aqui no Brasil, não vou mais poder testar isso? Puxa vida, só porque tem 6 trabalhos que já publicaram isso, a gente agora vai aceitar isso como verdade e ninguém mais vai poder pesquisar? E deu certo, né, pessoal? Eu mostrei, né, sempre que a gente falei, é importante, né, está sendo subestimada. Tá, então, aqui só um contraponto que eu trouxe para vocês, tá? Então, claro, a gente está falando o quê? Que uma contribuição teórica, a gente vai trazer os porquês, mas também não significa que a gente também não possa fazer, né, outros trabalhos que têm outro tipo de contribuição que não necessariamente é teórica. Então, esse trabalho, eu não fiz uma contribuição teórica, mas no sentido assim, mas eu ajudei sim a falar, se eu encontrei uma relação positiva e os outros artigos também, então a gente está apoiando essa teoria, reforçando, tá? Deixa eu ver se tem alguma pergunta, alguma dúvida. Tranquilo. Aqui, pessoal, só para terminar, tá? Eu trouxe isso aqui, não sei se dá tempo ou não, mas aqui para a gente complementar um pouco com os outros autores, né? Que então, esse autor, o Higgins, ele fala então que uma boa teoria tem as seguintes 5 características, tá? Ela tem que ser testável, de acordo com esse autor, tá? Então, quem tinha me perguntado ali, né, das hipóteses, né? Deixa eu ver quem que foi. Acho que era a Elisa, né? Que tinha perguntado. Então, para esse autor, sim. Né, ela tem que ser testável. A gente tem que, se a gente vai falar de formulando uma teoria, propondo essa ideia, ela tem que ser testável, né? Eu preciso saber se ela é passível de ser, né, refutada. Então, uma teoria deve ser formulada de forma que suas alegações possam ser testadas, tá? E uma teoria precisa ser testável para ser útil, porque apenas uma teoria testável pode inspirar pesquisas para apoiá-la ou não, tá? Então, boa parte dos autores, né, dentro desse paradigma positivista, vai defender que sim, tá? Que você tem que ser testado, né? Então, é aquilo, se você fala que todos os corvos são pretos, né? Você tem que ter a possibilidade de, não, realmente, se um dia alguém encontrar um corvo que não seja preto, aí eu vou conseguir refutar essa teoria, tá? Ela deve ser o quê? Coerente. Então, uma teoria ela deve ser compreensível, né, e consistente internamente. Uma teoria deve ser compreensível e não contraditória para que previsões claras possam ser feitas. Então, eu tenho que ter uma coerência ali. Ela tem que ser se ela for testável ali, se ela tiver uma ligação que possa ser testável, provavelmente ela vai estar sendo coerente, né? Porque eu tenho algo que seja compreensível, e que ela internamente também seja consistente.
Econômica, né? Então, a teoria deve ter poucos parâmetros, segundo esse autor, tá? Ele recomenda, então, que a gente, né, lembre ali da economia e da parcimônia e da abrangência. Então, a gente tem que considerar todos os fatores relevantes, mas alguns, talvez, que não adicionem muito ao nosso entendimento, não possam ser retirados, tá? Então, adicionar novos parâmetros para dar conta de evidências adicionais ou fazer novas previsões pode aumentar demais a complexidade da teoria. Né? Então, aí a gente começa a atrapalhar os anteriores, né? A coerência, né? E a testabilidade, tá? Generalizável, né? Ou pelo menos ampla aplicabilidade. Então, uma teoria deve fazer previsões e explicar, né? Lembram? Explicar uma ampla gama de fenômenos, tá? Uma teoria deve ser construída para lidar com um conjunto específico de dados, mas deve ser relevante além desse corpus específico. Então, eu testei lá, né, adaptação às mudanças climáticas e desempenho financeiro em empresas brasileiras ali. Então, estou lidando com aquele conjunto de dados específicos daquelas empresas, daqueles anos que eu estudei, 2013 a 2019, com relação àquelas perguntas que eles responderam, mas ela não é, a teoria que eu estou lidando, ela vai mais ampla, eu estou falando que, né, eu estou trabalhando naquela lógica de que empresas, não só essas, se tiverem boas estratégias de mudanças climáticas, podem melhorar seu desempenho, né? Então, ela tem que ser relevante além daquilo. A pesquisa qualitativa, né, a gente fala a mesma coisa, mesmo que eu faça um estudo de caso ou uma pesquisa qualitativa, a gente sempre tem que tentar expandir esses achados para outros contextos. Poxa, funcionou aqui, mas esses insights, né, esses achados, essas ideias, elas podem também ser transferidas para outros contextos, porque senão ela vai ser só uma descrição, né, e não uma teoria. Eu vou descrever essas empresas, ou eu vou descrever esse caso e pronto, né, aquele trabalho, o famoso trabalho que é só descritivo, tá? 5, explicar descobertas conhecidas. Então, por um lado, uma teoria deve fornecer uma explicação para fenômenos conhecidos, né? Então, de novo, explicar por que um desempenho social ambiental leva a um maior desempenho financeiro, né? E, inclusive, incluindo fenômenos que parecem contraditórios. Então, muitas vezes, né, aquela coisa que é, né, muitas vezes contra-intuitiva. Então, você também tem que saber explicar isso, porque algo que para a gente parecia contra-intuitivo, por exemplo, né? Eu acho que né, é dito que aumentar a autonomia no trabalho reduz o estresse. Mas espera aí, será mesmo? Vou ter mais responsabilidade, vou tomar mais decisão, e eu acho que para mim, né, talvez aumente o estresse de algumas pessoas, tá? Então você vai incluir explicações para todos os fenômenos, mas nenhuma descoberta conhecida pode contradizer a teoria. Então, se eu estou falando, né, lembra, se todos os corvos são pretos, se eu encontrar um que não seja, então aí já estou contradizendo essa teoria, ela já não está mais válida, tá? E aí, depois, então, Colley e Joya, eles acrescentaram também a essa lista originalidade, né, depois. Então, o que há de novo? Então, aqui, para esses autores, eles pensam, não, tem que ter alguma coisa de novo, né? Se é uma contribuição, ela tem que ser algo novo, tá? Para esses autores. Então, aqui a gente vê que já, né, os critérios eles já são mais rigorosos. E, então, a mensagem aqui, né, dados não geram teoria, apenas pesquisadores fazem isso. Né? E aí equivale para tudo, referências não geram teoria, apenas pesquisadores, né, lista não geram teorias, apenas pesquisadores, para a gente saber, então, que existe um papel muito importante, né, o nosso papel é muito importante para gerar teoria, que é a parte que a gente vai refletir sobre as coisas, que a gente vai buscar os porquês. Então, se tiver a mensagem principal que eu gostaria de deixar para vocês, é essa, a gente realmente, se a gente quer fazer uma contribuição teórica, a gente tem que pensar nos porquês, né? Por que aumentar a autonomia do trabalho reduz o estresse, né? A gente tem que começar a questionar, não, talvez não. Por que a presença de mulheres no conselho vai aumentar a responsabilidade? Não, talvez não. E aí, logicamente, a gente tem que, né, estudar, buscar em outras ciências, buscar em outras literaturas explicações, né, dos porquês que esses dados, né, estão sendo encontrados. Mas eles, por si só, não vão gerar teoria. Perguntas, dúvidas?
sei se eu falei muito, se eu falei rápido, se ficou claro. Aqui as referências que, né, que eu usei. Bom, nós iremos pedir a professora Simone para disponibilizar esse material para a gente, mas, professora, foi muito claro, foi extremamente claro. E eu acho que tem algumas questões muito interessantes que a gente poderia aproveitar, e eu, se você me permitir, eu já começaria com uma para você, enfim, articular aí com essas ideias, que é até que ponto a formulação do problema de pesquisa colabora ou não para a geração de teoria. Exatamente, Manolita. É muito boa pergunta, porque é ali que a gente, né, exatamente, eu acho que é fundamental, né, a formulação do problema de pesquisa, ela é fundamental, porque é ali que você vai indicar onde você está contribuindo, né, então você vai dizer, poxa vida, os trabalhos até agora partem dessa premissa de que as pessoas são todas, né, maravilhosas e elas, não sei se, né, querem justiça nas relações, mas, né, outras ciências ou existem evidências aí de que não, nem sempre. E aí, né, para resolver isso, o meu problema de pesquisa é o tal, né? E aí você vai apresentar o teu trabalho. Então, a gente formular dessa forma de, né, você colocar onde está o gap, né? Tudo bem, tem gente que não gosta do gap, né? Mas a gente trabalha muitas vezes é assim, é ver o que está, né? O que está faltando muitas vezes ou o que está contraditório, que era nesse exemplo aí né, das pessoas que reciprocam e outras que não, o que está contraditório e falar, bom, diante disso, então a gente vai investigar tal coisa. Então, eu acho que é aí mesmo que começa, Manolita, é na formulação do problema de pesquisa. Ali a gente já vai ver se o trabalho vai ter, né, se ele tem potencial de ter uma contribuição teórica ou não. Eu estou aqui tentando me colocar na cabeça de alguns estudantes, professora, e uma das coisas que mais eu vejo, principalmente na pesquisa do âmbito da graduação, e como é que ficam as questões, as pesquisas exploratórias? Aquelas que são classificadas como exploratórias. Qual é o diálogo entre essas pesquisas e esse raciocínio que você construiu? Dentro desse, né, vocês viram que dentro desses autores que a gente trouxe, eles estão falando realmente de pesquisas que já não são mais exploratórias, né, são realmente pesquisas que seguem outra lógica. Mas eu vejo a pesquisa exploratória como muito importante, principalmente para temas que ainda são novos, são pouco conhecidos. Então, assim, se você vai fazer uma pesquisa exploratória num campo que já está mais consolidado, uma teoria que ela já está bem aceita, é mais complicado você fazer um trabalho exploratório, né, dentro desse contexto. Agora, se é uma coisa, um fenômeno novo, né, que não existe, que um fenômeno que está surgindo agora, e né, a gente tem muitos fenômenos, né, a gente está, né, acontecendo aí na nossa sociedade, eu acho que justifica, é um começo. Bom, eu vou explorar esse fenômeno, vou fazer algumas entrevistas, vou fazer um estudo de caso exploratório, para eu conseguir começar a adquirir alguns conhecimentos sobre isso. E aí, Manolita, talvez daí eu tenha um insight para poder depois pensar, puxa vida, mas essa teoria nem sempre funciona assim. Puxa vida, mas por que que nesse caso aconteceu isso? Por que que essa empresa trata tão mal os stakeholders e ela é super bem sucedida? Por que que essa companhia aérea ela está tendo esse desempenho todo, apesar de estar cheio de problemas, de denúncias na internet? E aí, então, talvez num estudo de caso, né? Imagina, você foi lá e fez um estudo de caso na Ryanair, né? Ou uma outra companhia aérea lá. E aí você fala, puxa vida. Então, eu acho muito importante, né? A gente fazer estudos exploratórios, justamente também para a gente poder ter esses insights. Ótimo. Acho que a Thalita tem uma questão, né, Thalita? Isso, bom dia, professora, obrigada. Simone, eu queria te perguntar o seguinte, voltando aqui, resgatando um pouco o seu ponto sobre a busca de referências em áreas outras para além da administração. Eu entendo que esse movimento é necessário,
bem-vindo, especialmente quando os temas são ali mesmo mais fronteiriços entre áreas, mas queria saber se você tem alguma consideração, alguma orientação nesse sentido, imaginando que às vezes a gente encontra umas bricolagens, né, de temas que não necessariamente respeitam ou consideram os pressupostos mesmos das áreas, né? Então, se eu estou em administração, buscando referências ali na antropologia, por exemplo, ou na área de educação, sem que haja um match entre os pressupostos mais filosóficos daquelas teorizações, isso pode também ser um problema para frente. Concordo, Thalita, plenamente. Por isso que eu não tenho me aventurado muito nisso, porque eu falo, eu não entendo de, né, psicologia social, eu não entendo de economia, então eu acho que a pessoa precisa estudar muito. Esse exemplo que eu trouxe para vocês, né, da Bridu e é um casal, é a Bridu e o marido. Eles são holandeses e eles vieram para o Brasil, lá na USP, eles deram um curso, e ela contou, né, que ela estudou lá os stakeholders com motivações diferentes. E ela contava que ela leu muito, né? Ela foi lá nessas ciências e ela lia livros e livros e livros. Eu falava, puxa vida, que horas que essa mulher faz isso? Porque aqui a gente não tem tempo, a gente tem que dar aula, a gente participa de comissão e a gente mal dá conta de entender a nossa área. Imagina eu ir lá buscar e entender outra área. Então, Thalita, eu concordo com você. E você sabe que esse problema existe até mesmo dentro, nem precisa ir para outra área para ter esse problema. Às vezes você vê artigos que as pessoas juntam duas teorias. Eu vou juntar a teoria da agência com RBV, e a pessoa não vê que, às vezes, ela junta duas teorias, mesmo duas teorias organizacionais, que às vezes têm premissas diferentes, como você está falando. E aí fica aquela coisa, você fala, puxa vida, né? É melhor eu ficar só na minha teoria mesmo, porque a outra, ela tem outra premissa, eu concordo plenamente. Então, é complicado, né? A pessoa tem que estudar, tem que dominar, tem que dominar as duas. Se você quiser fazer isso, você tem que dominar as duas teorias, porque senão eu concordo com você, a probabilidade de não dar certo é grande. Acho que tem uma questão da Elisa no chat. Opa! Eu já ouvi dizer que no doutorado o pesquisador tem que criar um conceito, que a tese é criar um conceito. Isso procede? Quais formas podem ter uma tese no sentido da originalidade? A gente espera, né, Elisa, que no doutorado a pessoa ela, né, faça algo que tenha uma contribuição maior, tá? Como a gente falou, como eu falei, né, poucos de nós, né, vai criar algo totalmente novo. Normalmente a gente melhora as teorias que já existem. Eu acredito que no doutorado, se você conseguir melhorar uma teoria que já existe, já seja suficiente, tá? Então, não sei se você necessariamente precisa criar um conceito, né? Mas, assim, você tem que fazer algo que seja além do descritivo, né? Também não dá para a gente chegar lá, eu vou descrever um fenômeno, falar, essas características demográficas levam a um determinado comportamento, né? As pessoas mais velhas, casadas, que moram em determinada região, são investidores mais conservadores. E aí você começa a descrever aquilo, né? Talvez por quê? Né? Por quê? Que começar a buscar os porquês. Era essa a mensagem principal que eu quero deixar para vocês. Por quê que as pessoas mais velhas são mais conservadoras? Porque elas já viveram muito e elas já viram muita coisa dar errada por aí. Ou não, talvez não. Será? Eu conheço muita gente jovem que é super conservadora. Então, a gente começar a questionar um pouco os porquês. E eu acho que no doutorado, Elisa, a gente espera um pouco isso, né? Que o pesquisador traga, assim, mais reflexões, que seja mais crítico. Mas não necessariamente você vai precisar criar um conceito, né? Ou criar uma teoria, assim, não... Né? Não, poucos de nós, né, fizemos, e a gente não vai exigir também que os alunos façam, né? Mas também, por que não, né? De repente pode surgir alguém aí que faça uma baita contribuição, tá? Então, quando você me pergunta aqui quais formas pode uma tese no sentido da originalidade, assim, a recomendação que eu dou é essa, de você fazer algo realmente mais reflexivo, que você realmente tenha pensado nos porquês. Lembra, os dados por si só não fazem teoria, é o pesquisador que faz. Não sei se os demais concordam, tem bastante professor aqui também. Né, Manuelita? Tem bastante colegas aqui.
Eu estou evitando monopolizar, porque perguntas a gente sempre tem. Mas, professora, nós temos uma da Roberta aqui no chat também. Podemos falar que um modelo conceitual seria teoria também? Se a gente considerar, né, a gente tem lá se ele atender aqueles requisitos ali, né, Roberta, a gente pensar que você está fazendo um modelo e você está explicando por que aquelas variáveis se relacionam, se ele é passível de ser testado, né? Então, eu acho que poderia sim, né? Dependendo da forma como ele está sendo elaborado, um modelo ele pode ser considerado sim, um modelo teórico, né? Desde que ele atenda que ele esteja explicando ali os porquês daquelas variáveis estarem se relacionando daquela forma. Não sei se vocês concordam. Obrigada, professora. Aqui tem outra pergunta. Podemos considerar uma construção de escala uma contribuição teórica? Aqui, então lembra, gente, que eu falei para vocês no começo, né? Não existem verdades absolutas, né? Os revisores, os pesquisadores, né? Não existem crenças diferentes, a gente viu que depende do paradigma. Eu, assim, seguindo a linha do que eu apresentei para vocês aqui hoje, desses autores que eu trouxe para vocês aqui hoje, não. Né? A construção de uma escala, ela contribui, sim, muito, mas teoricamente, não. Né? Não sei se os outros concordam aqui. Ela vai ter uma contribuição, porque você está criando um instrumento que você vai conseguir medir algo, certo? Que você vai conseguir medir um construto, uma variável, e essa escala pode ser muito útil para você testar uma teoria depois. Então, depois eu vou surgir com uma proposição, uma teoria, e eu falo, puxa vida, como é que eu vou testar isso? Eu quero testar, você criou uma escala de aprendizagem organizacional. Aí depois vem outro pesquisador e quer fazer né, ele faz uma contribuição teórica lá de que a aprendizagem organizacional vai levar a, não sei, maior retenção dos funcionários. Aí, como é que a gente vai? A gente vai precisar testar isso. Como é que eu vou testar? Puxa vida, eu vou testar usando a escala que a outra pesquisador fez. Então, eu acho que tem uma contribuição muito grande, mas ela não é uma contribuição teórica. Ela tem uma contribuição para o campo, ela tem uma contribuição para o tema. Eu vejo assim, tá, gente? Então, de novo, não existe verdades absolutas, tá? Professora, puxando essa pergunta da Ana, poderíamos dizer, então, que a construção da escala seria uma contribuição mais metodológica do que teórica? Eu vejo que sim. Eu considero uma contribuição metodológica, que também é muito importante e também é difícil de fazer. Né? A gente sabe que é muito importante a contribuição metodológica, inclusive você consegue até publicar, né, em bons journals fazendo isso, porque é justamente por ser muito, muito útil. Tá? Obrigada. Rafaela? Muito obrigada, me ajudou muito a refletir. Ajudou, Ana? Então, tá bom. Então, de novo, pessoal, a gente não precisa só fazer artigo pensando em contribuição teórica. Eu mesma dei o exemplo para vocês, né, do artigo que eu fiz, que falaram, não, isso daí já foi feito antes, tá bom, mas não foi feito aqui no Brasil, e é importante, sim, testar que se funciona aqui também, para a gente poder validar, tá? Então, a gente também tem que defender o que a gente está fazendo e acreditar, né, no que a gente está fazendo. Rafaela está com a mão levantada, quer falar? Vamos lá. Apresenta antes. Estou escrevendo os nomes dos alunos do PPGA. Alguns já fizeram perguntas, ganharam estrelinhas. Que fizeram pergunta, ganharam estrelinha. Simone, tem um momento que nós, né, os pesquisadores, mas principalmente quem está fazendo a tese, fica muito angustiado, que é a escolha da fundamentação teórica. Né, que caminhos teóricos, qual vai ser o meu posicionamento teórico, existem muitas perspectivas e eu vou ter que escolher alguma. E uma grande dificuldade é de contar essa história. Então, a gente vê muitas dissertações e teses que são bem descritivas, né? O conceito do fulano de tal, segundo fulano significa isso, segundo Beltrano significa aquilo, E a gente sabe, depois que a gente vai amadurecendo, que isso é muito difícil de ligar depois com uma contribuição do trabalho, porque essa fundamentação é que vai servir para orientar lá, né, as tuas análises e depois dizer qual é a contribuição do seu trabalho. Você tem
aí com a sua experiência de escrever os artigos, de orientar os alunos, algum tipo de direcionamento, de reflexão sobre como é que a gente tem que pensar essa fundamentação, já pensando em como é que a gente vai trazer essa contribuição teórica, ou não dá para fazer isso, é algo que a gente identifica depois, a parte da contribuição, como é que ficamos nesse vai e vem aí? Pois é bastante complicado, né? Em primeiro lugar, leitura, né, gente? Não tem como fugir, é ler, 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 ler e aprender. A gente não tem como contribuir com o campo se você não tiver domínio total dele. Então, isso, a conversa que a gente está tendo hoje, né, de, nossa, vou contribuir, é assim, o básico, a premissa básica é você ter domínio total daquele campo, senão nem adianta querer achar que você vai contribuir. Então, assim, muita leitura. Porém, eu entendo também a pergunta da Rafaela, por quê? Porque tem um momento que você está lendo e você começa também a ficar mais confusa do que antes. Não é assim? Eu lembro quando eu fiz o meu doutorado, eu fiz um período de sanduíche com o Freeman, que é o que desenvolveu a teoria que eu estudo. E aí eu ia toda semana eu ia lá na sala dele e conversava. Não porque eu li um artigo que falava isso, não porque eu li o artigo que falava aquilo. Ele virou para mim e falou assim, Simone, para. Tem uma hora que você vai ter que parar de ler e escrever. Porque você não é assim, gente. Você lê e você fala, puxa vida, eu acho que eu não estou mais aprendendo nada, eu acho que eu estou desaprendendo. Então, Rafaela, é complicado, assim, a gente tem que usar um pouco também do nosso do sentir, sabe? Aquilo, fala, poxa vida, eu acho que agora eu já conheço bastante, eu já posso escrever alguma coisa. E você para de ler, vai lá para o papel e escreve. A teoria da agência, né, começou assim, assado, você tem que, né, conhecer o histórico, saber contexto, as premissas, como a Thalita falou, para você depois não sair falando besteira. E aí depois você começa a estudar, ler um monte de trabalho empírico. E aí esses trabalhos empíricos, né, que você fala, meu Deus do céu, que confusão, eu prefiro. E aí então você para. Eu acho assim, pensando na contribuição, né? Então primeiro você lê o básico. Você acha que não precisaria pensar tanto na contribuição. No momento que você acha que você já deu conta de entender, né, mais ou menos do que se trata, quais são as premissas básicas, aí sim você começa a pensar, puxa vida, né? Onde será que eu poderia contribuir? E a gente tem muitas dicas nos artigos ali no final, né? Daquelas sugestões de pesquisas futuras, ou nas próprias limitações dos artigos, você pega aqueles artigos mais de fronteira, mais recentes, aqueles artigos de estado da arte, de tal teoria, eu acho que ali o aluno consegue ali já pegar algumas dicas de onde ele poderia contribuir. Essa dica eu costumo dar para os meus alunos, de olhar né, nessas sessões dos papers, né? Porque ali os próprios autores já identificam o que falta para aquela teoria. Ah, mas ainda falta entender tal coisa. E aí você fala, puxa vida, eu vou fazer um estudo de caso, que esse estudo de caso talvez traga alguns insights, algumas ideias para contribuir nisso aqui que está faltando, que esse autor aqui está sinalizando no final. Eu acho que é mais ou menos esse caminho, né? Obrigada, Rafaela. Gente, só para lembrar, a professora Rafaela ofereceu uma atividade há um tempo atrás e foi uma das atividades que mais bombou em termos de avaliação e de elogio. Inclusive, a Rafa, muitos pedidos para você voltar. Então, vou deixar aqui o convite público para ela não ter espaço de dizer não. Mas muitas sugestões para você voltar. As suas contribuições foram muito valiosas. Desde já agradeço. Nós temos uma outra questão do Diogo, Simone, está aqui no bate-papo. Professora, você acredita que existe algum paradigma mais favorável para a teorização? Por exemplo, positivista interpretativista? Acredito que não, né, gente? Eu acho que dentro acho que cada um, né, segue. Eu gosto tem que ser consistente, né? Se você está dentro de um paradigma, você vai utilizar abordagens, métodos que estejam de acordo com aquilo que você está, de acordo dentro daquele paradigma que você está trabalhando. Mas eu não acredito que você tem que estar no paradigma positivista para você, né, criar teoria ou contribuir com a teoria, não. Simone, talvez eu entenda a questão que o Diogo colocou, porque quando você caracterizou alguns elementos que favorecem a formulação de teorias,
alguns deles estão muito associados a uma visão, de fato, mais positivista. Talvez seja por aí que o Diogo está Tá. fazendo associações. Sim, dentro Não? disso que eu trouxe, né, desses autores, você vê que são, né, artigos que foram escritos em journals positivistas, então, com certeza, a gente está falando dentro de uma visão positivista, mas, logicamente, né, de repente, né, no próximo, aí, não sei quem que domina aí os outros campos, eu acredito que nos outros campos também, né, haja contribuição, mas que é feita de outra forma, por outros métodos, com outros questionamentos. Mas o que a gente falou hoje, sim, tá bastante dentro do paradigma positivista. Uhum, sim. Conversando algum tempo atrás, não é uma coisa tão recente, talvez no contexto do SEMEAD passado, com alguns editores, e eles colocavam que um dos pontos que mais fragiliza a publicação de artigos, principalmente em periódicos internacionais de alto impacto, é a ausência de contribuições teóricas no texto. É a tua visão também? Olha, é o feedback que eu mais recebo, que eu mais vejo, é esse, né? Então, assim, eles... Tá bom, né? E daí, né? Já ouvi coisas assim, né? Já tive, eu lembro, tem algumas que você não esquece, né? Eu já vi coisas do tipo, por que eu tenho que ler isso? Né? Aí você fala, puxa vida, né? Acho que ele não gostou do meu artigo. Então, assim, a gente tem que realmente trazer algo novo, alguma explicação, porque senão bons jornais internacionais, eles não dificilmente vão querer publicar um artigo que não traga uma contribuição teórica, né? Mesmo que seja pouca, mas que pelo menos você comece tem que explicar uns porquês, né? Eu já tive, por exemplo, então eu sou também editora associada lá da USP, e aí a gente recebe vários artigos, e tem muitos artigos agora que estão chegando sobre isso, né? Sobre configuração do conselho de administração e como que isso vai afetar a responsabilidade social ou o reporte da responsabilidade social. Aí vem artigo que fala, por exemplo, que empresas que têm acionistas majoritários, né, que têm a concentração na propriedade, elas têm menos disclosure de responsabilidade social. E aí a pessoa, né, vai fazendo trabalho todo em cima dessa premissa. E aí eu li e falo, mas puxa vida, por quê? Eu não concordo com isso. E aí quando a gente devolve e fala, mas por quê, né? Qual que é a lógica que está por trás disso? E a pessoa devolve o artigo com mais citação. Lembra aquela parte de referências não são citações? Porque fulano de tal disse que empresas com estrutura de propriedade concentrada são assim. Porque o outro encontrou em seus achados que... Mas o porquê? Por quê? Eu já estudei, por exemplo, o contrário, que empresas familiares, por exemplo, que são controladas por uma família, elas são mais responsáveis, porque elas têm a figura do fundador, a figura do proprietário, ela é muito atrelada à figura da empresa, né? Então, você tem ali um capital socioemocional muito grande. E aí, por causa disso, empresas familiares podem ser mais responsáveis socialmente e ambientalmente. Então, você começa a explicar o porquê, né? E aí, para publicar, talvez, né, você precisa ir além disso. Então, se outros autores já falaram isso, já chegaram a essa conclusão, e já tem evidências empíricas que mostram isso, que mais que você vai trazer? E aí que é difícil, né, Manolita, né, pessoal? É difícil, né? Se fosse, não é fácil a gente... Às vezes eu fico pensando, a gente também tem que ser um pouco criativo, a gente também tem que sair um pouquinho fora da caixa. Eu li um artigo que ele fala que ele é contra, né, o autor lá, ele estava criticando a procura de gaps, né, porque ele fala assim, se você ficar procurando gap, eu vou atrás de gap, né, então eu vou ver qual que é o gap dessa literatura e eu vou preencher o gap. Ele fala, puxa vida, se você vai ficar preenchendo o gap, você não vai trazer nada novo, porque você vai olhar o que já existe, você vai procurar uma lacuna, eu vou contribuir aqui. Ele era contra, ele falava assim, puxa vida, você tem que sair dessa caixinha, então talvez você não deva ficar procurando gap, você deva pensar em algo totalmente novo, né?
Então, você fala, puxa vida, tá todo mundo considerando que as pessoas são seres racionais, e aí vem uma pessoa e fala, não, o ser humano é irracional, puxa vida, né? Olha a contribuição disso. Você vai mudar todo o campo, né? Todo o conhecimento. Mas, quem sabe, né? Um dia um de nós chega lá. Eu acho que a gente trabalha um pouquinho para isso, né? É, Olha, mas a gente fazendo nossos trabalhos bem feitos, é o que eu falo para os meus alunos, Manolita, a gente tem que fazer, mostrar, acreditar no nosso trabalho, gostar, fazer bem feito, um trabalho coerente, bem escrito, né? Com um referencial conectado, como a Rafaela falou, como a Thalita falou, respeitando as premissas das teorias que a gente está utilizando, fazer um trabalho empírico bem feito, coleta de dados bem feita, então, né? E apresenta os resultados, e a gente faz isso, né? Vamos então só tentar questionar um pouco mais, falar dos porquês, não aceitar tudo que a gente está lendo como verdade. E eu acho que, né, a gente fica também bastante satisfeita com isso. Nossa, quando a gente vê um trabalho de um doutorando ou um aluno de graduação, né, um trabalho bem feito, bem escrito, redondinho, puxa, a gente, né, é tão gostoso de ler também. Sim. Pessoal, eu estou continuando aqui a perguntar, porque ninguém se inscreveu, mas, por favor, todos estão convidados aqui a participar. Eu só lembraria, eu estou muito entusiasmada, Simone, porque quando a gente publica a lista de presença, de um modo geral, tem um baque, o pessoal começa a sumir. E, olha, o papo deve estar muito interessante, porque a gente publicou e o pessoal continua, então está havendo um bom aproveitamento das discussões. Eu fico muito feliz com isso. Diga, Thalita, por favor. Eu queria fazer um comentário, na verdade, ouvir também se vocês concordam ou não. O que eu percebo, né, que alguns fóruns são mais receptivos, né, de uma ou outra abordagem, ainda que mais descritivos os trabalhos, outros mais críticos. Eu sou doida para participar de um congresso chamado SCOSE, que é sobre simbolismo nas organizações. Eles têm uns formatos diferentes, eles recebem poesias, produtos de áudio, que são linguagens que muitas vezes a gente não usa na administração. E é uma pena que não, porque também são expressões importantes. A gente encapsula a fala dos nossos respondentes em texto e o texto nem sempre é lido. E eu queria saber se você tem alguma sugestão, Simone, sobre quais espaços talvez sejam bons espaços para a gente promover uma primeira conversa sobre o que a gente tem produzido em termos mais teóricos, em encaminhamentos de pesquisa, que você perceba que sejam mais amigáveis, talvez, ou permissivos no sentido da exploração. Eu acho que realmente é muito importante, Thalita, essa questão do fórum, né? A gente não pode ser ingênuo, né, de entrar num fórum que as pessoas são ali positivistas, querem ter, né, para eles ali teoria tem que obedecer o princípio da falseabilidade, e aí você chegar lá com uma abordagem, eles não vão gostar, né? E vice-versa. Você entrar num pessoal que tem uma abordagem crítica e você falar, eu encontrei que A influencia positivamente B, e isso está de acordo com o fulano e Beltrano, e acabou o artigo e manda lá. Aí você vai ser massacrado. Então, assim, vou conhecer os fóruns, né, que estão mais próximos do que a gente faz. Né, quais congressos publicam o tipo de artigo que você escreve, qual grupo de pesquisadores estuda o que você estuda, né, a gente às vezes submete para um journal e não vai lá nem ler, né, naquela aba lá, escopo, né, então lá no escopo, lê, que eles falam ali os tipos de temas que eles gostam, os tipos de abordagem, alguns escrevem, né, aceitamos estudos de caso, aceitamos revisões bibliográficas, e aí você fala, puxa, aqui cabe, outros não. Então, eu acho que é conhecendo mesmo, lendo os artigos que foram publicados nos journals, e congresso é a mesma coisa, frequentando também, né? Você frequenta, você vai vendo o tipo de pessoal que está ali, o que eles acreditam, porque tem muito disso, né? Por exemplo, nos temas que eu estudo, as pessoas, né, assim, muitas vezes, não dentro da academia, né, fora, falam, sustentabilidade, responsabilidade social corporativa, gestão de stakeholder, agora acham que é tudo a mesma coisa, e agora é ESG, né, então agora virou ESG. E aí eles falam, agora se você vai ver a literatura, são grupos diferentes, Thalita, é impressionante.
Se o pessoal de responsabilidade corporativa, eles não citam o pessoal de gestão de stakeholders, que não citam o pessoal de sustentabilidade. São literaturas diferentes. E aí, se é uma pessoa que está começando, você começa a misturar lá o cara da sustentabilidade com o da cara da teoria do stakeholder, e uma pessoa experiente bate o olho e fala, puxa vida, esse cara é iniciante. Ele está juntando autores que não conversam. Ah, tá errado? Não, não tá errado, mas não é assim que o pessoal faz. Então, assim, tem essas panelinhas, né? Não sei se isso é bom, se isso é ruim, nos journals, nos congressos e nos tópicos. Então, a gente também, isso é só, mas eu acho que isso é só com o tempo que a gente vai conhecendo. Que a gente vai conhecendo. Às vezes você vai receber uma rejeição de cara, e aí a pessoa vai por uma justificativa, mas na verdade é porque lá na introdução ela já viu que você não entende nada da literatura, porque você juntou dois autores ali que eles nem se conversam, assim, não tem nada a ver. Eu fui perceber isso com o tempo, né? Eu misturava, né? Achava legal, porque afinal de contas, né? Combinam o que eles estão falando, né? Aí depois eu comecei a ver que eles não fazem assim. E aí você fala, puxa vida, será que eu tenho que fazer igual todo mundo? Se você quer publicar, provavelmente sim. Ainda mais para quem está começando, né? Aliás, a gente pode até se perguntar, será que um pesquisador, um recente, né, um novo, deve desafiar as teorias já existentes, né? Será que se vão ouvir, vão dar crédito para o que a gente está falando? Também nem sempre, né, pessoal? Às vezes pode ter uma pessoa que está começando, ter uma ideia brilhante e ela não vai ser aceita, porque, afinal de contas, quem que é essa pessoa? Ah, é um recém-doutor lá do Brasil. Infelizmente... Opa, tem alguém com a mão levantada, Roberto. Oi, professora. Queria perguntar assim, às vezes eu fico animada em replicar aquilo que você comentou, né? Então, eu vejo que muitas pesquisas na área de comportamento de consumo são feitas nos Estados Unidos, considerando os consumidores de lá, é uma outra cultura. E aí, quando a gente traz para o Brasil, a gente vê, pô, aqui é diferente, a gente tem comportamentos diferentes, é uma outra economia, uma outra sociedade, enfim. E aí, às vezes, eu acho que talvez a gente não consiga, talvez, posicionar qual é a contribuição de replicar um estudo. E aí eu não sei se é suficiente ou se é por falta de posicionamento, mas, por exemplo, pegar um estudo dos Estados Unidos de comportamento de consumo, de serviços bancários lá, e aí trazer para o contexto brasileiro, e aí falar, olha, é inspirado nesse estudo X, e aí aqui a gente tem um outro contexto social, de comportamento de consumo, e aí trazer uma contribuição teórica, se faz sentido trazer uma contribuição teórica neste sentido, e aí você comentou que você fez algo, né, nessa linha. Como que você se posicionou, se você puder contar assim, um pouco mais de como você se posicionou, acho que é isso, assim, se faz sentido isso, pegar um estudo que já foi feito numa outra cultura, trazer para o nosso contexto e falar que é sim uma contribuição teórica, porque você está mostrando que tal teoria, né, funciona assim, mas no nosso contexto brasileiro é uma outra, funciona de uma outra forma. Então, vamos lá. A gente pegar, então, alguma coisa, alguma teoria que está testada em outro país, então, primeiro você tem que justificar, como você fez, falar, não, aqui o contexto é outro, a gente tem outro contexto institucional, então não dá para a gente simplesmente aceitar essa verdade e pronto, a gente quer testar aqui também. Aí você vai lá e testa. Não vão falar, porque existem poucos estudos, então eu vou fazer. Não, dá para a gente justificar melhor do que isso, né, pessoal? Então, essa justificativa que você falou é muito melhor, né, Roberta? Aqui o contexto é outro, no Brasil é totalmente diferente dos outros países em que essa teoria foi testada, então a gente vai testar. Aí você vai lá, testa, né, replica o estudo, nunca é igual, né, também, a gente não consegue replicar em ciência social exatamente, manter as mesmas condições, as mesmas variáveis, e aí você fala no final assim, então aqui no Brasil foi diferente, a gente não encontrou. Isso é uma contribuição teórica? Se você parar aí, você falar, aqui foi diferente, realmente, como a gente esperava, aqui no Brasil, os achados foram diferentes. Não, até aí não é uma contribuição teórica.
A contribuição teórica, a gente precisa aprender algo novo. Sempre pensa assim, você tem que aprender algo novo. Você aprendeu algo novo? Falar que não funciona aqui é importante? Mas não é uma contribuição teórica. Você teria que ir além disso. Então, você teria que buscar explicação de que por que no Brasil você encontrou esses resultados. E aí começam todos aqueles problemas. Talvez ter que buscar em outra área, talvez você tenha que estudar muito para você realmente explicar por que aqui aconteceu de outra forma. E aí, se você for algo novo, que outras pessoas ainda não falaram, aí vai ser uma contribuição teórica. Então, a gente tem que aprender algo novo, tá? Qual outra pergunta que você falou? Quanto do artigo que eu fiz, que eu repliquei? Eu não falei que eu fiz uma contribuição teórica no artigo. Em momento nenhum, eu escrevi, eu estou contribuindo com a fazendo uma contribuição teórica. O que eu escrevi? Eu estou contribuindo com o campo ao testar essa relação, que já foi testada, mas ela também não foi amplamente testada, porque também tem isso, Roberto, também não adianta pegar um negócio que está sendo testado há 30 anos, porque também já, né, tem que ser algo também que já foi testado, mas também não tanto, né? Então, assim, eu falei o quê? Já foi testado em alguns países, mas é importante também testar aqui no Brasil, aí eu falei, porque o Brasil é um país importante nesse contexto de mudanças climáticas. O país, acho que na época era o 6º maior emissor de gás de efeito estufa. O Brasil tem a, né, maior floresta tropical do mundo. Então, não justifiquei, aqui no Brasil nunca foi feito. Não, eu justifiquei que é importante estudar isso no Brasil. Citei aquele artigo que eu falei para vocês, que fala que é importante, sim, fazer replicação para a gente considerar que aquele conhecimento é verdadeiro, que aquelas afirmações são válidas. É importante você replicar várias vezes. E falei, então, minha contribuição é essa. Daí eu escrevi ainda assim no artigo. Eu peguei o artigo do Etten e falei, eu não estou contribuindo nem no o quê, nem no como e nem no porquê. Eu estou contribuindo naquele quarto, que é lembra? Quem, onde e quando. É isso? Então, eu falei assim, eu estou contribuindo aqui, nos limites dessa teoria. Será que ela é válida aqui no Brasil também? Então, a gente também tem que... porque se você fala lá no começo que você vai fazer uma contribuição teórica e você vem com um artigo, você vai irritar o revisor. É isso que você vai conseguir. A pessoa vai ficar irritada, ela vai falar, falou que fez e não fez. Então, aqui que a gente faz? É melhor falar que... É a mesma coisa para as teses, dissertações e TCC. Eu falo sempre para os meus alunos, não prometam na introdução e para não entregar no final. Então, é melhor você né, terminou, não conseguiu fazer tudo que era para fazer, então volta para a introdução e refaz. Talvez teu objetivo ele vai ser menos ambicioso, mas o que você prometeu que você vai fazer lá no começo, você vai ter que entregar. Porque é disso que você vai ser avaliada. Se você falar no começo, eu estou fazendo uma contribuição teórica, a pessoa vai ler seu trabalho esperando uma contribuição teórica. Então, eu posicionaria assim, Roberta, um trabalho de replicação, justificaria o porquê, sem falar que é porque não existe estudo, mas dá uma justificativa, e falar, não, eu estou contribuindo aqui, eu estou contribuindo num contexto, mostrando se ela realmente é válida em outros contextos ou não, tá? Ótimo. Não sei se... Gente, Sim, nós temos aqui... obrigada. Tem pergunta, né, Manolita, eu acho. Tem. A da Ana Júlia, né? Podemos dizer que preconceito... A questão da Pamela, eu acho que ela vai ao encontro da discussão que você acabou de fazer com a Roberta. Pamela, tudo bem? Eu não estou vendo. Pamela, tudo bem, querida? Sim, Perfeito. obrigada, professora. Imagine. Então, vamos aí para a questão da Ana Júlia. Podemos dizer que existe preconceito em alguns jornais se o artigo for escrito apenas por pesquisadores brasileiros? Não sei, Ana Júlia. Também, às vezes, eu me pergunto, eu acho que não tem regra, né? Vai depender de quem recebeu o teu artigo, do editor, né? Essas coisas são... Mesmo lá, entre eles, né, pode ter, vamos supor que um americano recebeu de outro americano, mas o americano não é de uma escola que ele considera boa, pode ter preconceito também lá entre eles, enfim, é meio complicado. Eu não gosto, a gente também, né, somos brasileiros, isso a gente não vai mudar, então... Mas
eu acho que eu também é uma coisa que eu penso, mas como eu não tenho nada que eu possa fazer com relação a isso, não é, Manolita? Claro. Não é, Ana? Cadê a Ana? Ali. Então é melhor não sofrer, Ana, por isso. Hã? Mas eu penso também, por isso que eu perguntei se você acreditava, porque às vezes eu penso também. Não sei. Eu penso também, mas não tem muito que a gente, né? Se a gente tivesse dupla cidadania, a gente colocava lá que a gente é de algum super país aí, né? Vou testar, eu tenho, vou testar. Tem? Então pronto. Qual que é a sua cidadania? Tá resolvida. Itália, vou testar, quem sabe. Então, tá um pouquinho melhor. Eu tenho, mas a minha é libanesa. Então, trocar brasileira por libanesa, acho que não vai ajudar muito nessa questão do preconceito. Vou testar, quem sabe. Né? Mas isso daí a gente, né, não é a mesma coisa que a gente fala. A gente está em condições desfavoráveis, sim. A gente tem menos tempo, né? Porque a gente dá aula, a gente participa de comissão, mas não adianta também a gente ficar reclamando disso, né? É a nossa realidade. E alguns fogem, né? Mas não vamos fugir, não, né? A gente tá, né? A gente fala das fugas aí, né, Ana? Não vai fugir para a Itália, não. Olha, uma informação para vocês, a gente tem aqui o nosso Super Anderson, que trabalha com o professor Kondo na grade, e ele já me mandou aqui algumas estatísticas e eu estou, assim, bastante entusiasmada, porque do grupo que participou hoje, nós temos 30% que são professores, então, muito obrigada, gente, por estar aqui. E nós temos 20% estudantes de graduação, e o restante é estudante de pós. Então, do mestrado, nós temos 18, bom, quase 19, e do doutorado o restante, né? Ou seja, 33%. Então, veja que o tema suscitou aí muito a curiosidade do pessoal da pós-graduação. Então, queria muito, Simone, eu sei que você também é muito engajada com a graduação, o que a gente poderia fazer, né? Como é que, como professores e como mestrandos e doutorandos, que em grande parte exercem a docência, como é que a gente poderia apoiar os estudantes de graduação a se interessarem pela pesquisa e, sobretudo, a se lançarem nessa autoria, né? Eu achei essa porta da replicação extremamente interessante, porque tem uma questão pedagógica envolvida, né? Ou seja, a replicação, dependendo da ambição que você tenha, você vai aprender com a experiência de pesquisa realizada e a publicação feita, né? E só de você aprender como alguém desenvolveu aquela pesquisa de uma forma sistematizada, eu acho que já é um grande aprendizado, se a gente colocar as questões pedagógicas, né? Então, eu sou uma entusiasta disso, né? Eu me lembro que, quando a gente criou aqui o PPJ na SPM, havia essa discussão muito grande, se a gente aceitaria replicações, e porque há uma tendência de se olhar a replicação com um certo desprezo, né? Embora eu não faça parte desse grupo. E, então, eu acho que tem ambições dentro da replicação, mas tem um caráter pedagógico que eu acho que a gente poderia pensar como orientadores de pesquisa na graduação. Você concorda? Concordo, Manolita, com certeza, porque eu acho que também tem essa, né, ele vai ver, o aluno ele vai se aprofundar em um artigo, né, ver como que os autores, onde eles quiseram trabalhar, onde eles contribuíram, como que eles fizeram metodologicamente, você replicar. Eu acho também muito. Eu lembrei de uma disciplina, eu tive uma disciplina, mas aí já era no mestrado, mas foi uma das primeiras disciplinas que eu fiz do mestrado lá na FEA. E o professor era ele deixou bem claro. Então, que a gente tinha que entregar um artigo no final da disciplina. Ele falou: vocês vão pegar um estudo que já foi feito em outro país e vocês vão replicar aqui no Brasil. Porque ele era uma disciplina de metodologia, então era justamente esse fim, né, o fim pedagógico, como você está falando, para a gente aprender como é que se faz e fazer. Eu acho fantástico. Porque antes de você, né, sair querendo fazer as coisas e
de repente não fazer da forma correta, sem rigor, você segue os passos, segue o passo a passo de algum pesquisador que já fez, que já publicou, afinal de contas, né, já foi revisado por pares, e aquilo tudo que a gente já sabe. Então, eu concordo, Manolita, eu acho que é uma boa, assim, para os alunos de graduação também, com certeza. Aqui tem uma pergunta, né, da Alice, aluna de graduação, é isso? Isso. Em breve darei início à escrita do artigo referente à bolsa de PIBIC e depois já partir para o TCC. Pode dar-me algumas dicas? Bom, já tenho a primeira dica aí, né, da professora Manolita, de repente você pensar numa replicação, mas também, né? Mas e outras dicas? Escolha um tema que você goste. Cadê a Alice? Está com a câmera aberta ou não? Escolha um tema que você goste, porque você vai ficar um bom tempo trabalhando com isso, né? Você vai ter que ler bastante sobre isso. Questione, não aceita tudo que você lê como verdade, já começa a pensar nos porquês. Que mais, pessoal? Que vocês poderiam dar de dica para Alice? E vai fazendo aos poucos, né? Não adianta deixar tudo para a última hora, porque não vai sair um bom trabalho. A gente muitas vezes precisa ler, depois parar, depois você voltar, e aquela ideia ir amadurecendo e refinando, então vai fazendo aos poucos, utiliza todo o tempo que você tem, não deixa tudo para o final. A Silvina quer falar, Silvina? Só uma dica para a Alice. Diga. Ler os clássicos também. Eu li os clássicos, né, na minha época, a gente não tinha... E hoje os alunos não leem os clássicos, está muito fast food as coisas, né? Então, fazer essas amarrações, fazer essas é difícil, porque ele não consegue... São muitas lentes teóricas, são muitos teóricos, são muitas abordagens. E aí, essa compreensão acaba impactando a gente fazer boas contribuições. Professora, eu, assim, gostei muito da fala da senhora, acho que foi muito didática para nós. Eu acho que o doutoramento é um momento muito solitário, porque a gente fica no nosso tema, a gente fica no nosso problema. Está aqui eu, Diogo e Pâmela, que estamos aqui em Cuiabá, né? A gente tem usado algumas estratégias aí para poder fazer uns aprimoramentos do nosso trabalho, mas assim, eu acho esse um momento muito solitário. Eu vejo que outras estratégias que a senhora utilizou para além de participar, né? Eu tenho procurado participar tudo, faço print, faço resumo, vou tentando procurar, mas que outras estratégias a senhora utilizou para tornar isso menos solitário, mais, sabe, menos dor, sabe? Às vezes você fica assim, né, nas suas angústias. Olha, Silvina, eu tive sorte, eu fiz bons amigos durante meu mestrado e meu doutorado. Então, assim, eu tinha o grupo de pesquisa do meu orientador, e a gente ia lá e a gente só dava risada, Silvina. A gente fazia piada da gente, a gente lia nossos artigos e falava, nossa, esse negócio tá horrível. E aí o outro, em vez de falar, não, tá bom, a gente falava, tá horrível mesmo. E a gente dava, não tô brincando, a gente dava risada, assim, do trabalho um do outro, sabe? Então, assim, não levar tudo tão a sério, Silvina. Às vezes a gente não precisa, assim, também se levar tão a sério. Claro, a gente vai levar nossa pesquisa a sério, mas, né, calma, a gente também pode levar com leveza, a gente pode fazer brincadeira. Então, assim, conversa com outras pessoas que estão na mesma fase que você, né, faz uns desabafos, fala, meu Deus, eu tô com prazo estourado, meu Deus, meu orientador é chato, fala mal do teu orientador para outro colega, sabe? Então, assim, você divide suas angústias com outras pessoas que estejam na mesma fase que a sua. Então, assim, eu acho que isso ajuda bastante, pelo menos me ajudou bastante. Eu fiz muitos bons amigos, a gente ia nos congressos, dava risada, sabe? Então, porque senão fica muito chato, fica muito pesado, Silvina, porque a parte da escrita ela vai ser solitária mesmo, né? Ler, escrever, não tem jeito. Então, que pelo menos você tenha outros momentos de descontração, falando de pesquisa, nesse ambiente, com outros, né, doutorandos, porque o pessoal também que está fora não entende. Né? Então, a minha dica é essa, Silvina, se for possível, fique em contato aí com outros, né? Tanta gente aqui, ó, tem 47 pessoas, né? E a gente, todo mundo aqui no mesmo barco. Tem uma pessoa, Ciliane, é isso? Bom dia. Primeiro quero agradecer, nossa, já preenchi algumas folhas aqui de anotações, né? Só uma dica para
para o pessoal do TCC, que agora subiu o nome e eu perdi, talvez o cronograma seja importante também em manter o foco, principalmente no TCC, no mestrado também, às vezes a gente quer abraçar o mundo, e na verdade é só pegar a questão da replicação que a professora Manolita colocou, que você também falou, né, Simone? A gente às vezes quer abraçar o mundo, mas não vai conseguir. Então, o planejamento, fazer uma coisa pequena e muito bem feita, vai valer a pena para aprender. Né? Na graduação, no mestrado, a gente está começando, está engatinhando ainda na pesquisa, né? Então, acredito que isso a gente tem que lembrar, eu tenho anotado em tudo também aqui no doutorado, estou começando, esse é o meu segundo bimestre, foco, assim, porque às vezes a gente começa a pesquisar tudo e quer abraçar o mundo, e isso, anotei várias coisas, porque a questão, a gente às vezes olha a teoria como um todo, né? E aí a gente chega com um problema de pesquisa e pergunta, tá, e agora para que lado que eu vou dentro dessa teoria? Mas tem esse contexto, tem esse, então, quanto mais foco, quanto mais planejamento, quanto antes a gente começar, melhor ainda, e quanto mais a gente lê dentro do nosso tema e até buscando em outros lugares para conhecer o que está acontecendo, eu acho que isso é importante. Então, essa conversa, esse café de hoje me ajudou muito para isso, sabe? Para esse posicionamento de entender o que eu preciso colocar. E, assim, a parte que você passou do que não é a contribuição teórica foi uma luz, assim, porque muitas vezes a gente faz essa confusão. Então, era só a questão da ideia do planejamento, para a menina do TCC, e te agradecer mesmo, e agradecer a conversa de todos os colegas, que foi muito rica também. Obrigada, Siriane. É verdade. Olha, eu gostaria de dar uma dica para a gente evitar que vocês tenham muito tempo para falar mal dos orientadores, das orientadoras. Então, eu vou dar uma dica. Olha, pessoal, eu gostaria muito que até o Diogo falasse a experiência dele, mas eu acho que o Diogo, no fundo, intuitivamente, né, ele buscou caminhos que eu admirei muito, e foi uma coisa totalmente proativa. Pessoal, a gente tem um monte de congresso, né, pequenos congressos, grandes congressos. Eu diria para vocês, comecem com os pequenos congressos e vão identificando a galera que tem os interesses convergentes com o de vocês, né, que leem as mesmas coisas, que estão buscando investigar temas correlatos, que estão mais avançados ou num estágio semelhante ao teu. Enfim, conheçam as pessoas que se interessam pelos temas que vocês investigam. Não interessa se elas estão no doutorado ou no mestrado, mas que elas têm esse interesse e comecem a dialogar, a criar uma rede de relacionamento e talvez até de publicações conjuntas, de estudos conjuntos. Gente, um dos temas que a gente trabalha na disciplina que eu desenvolvo são as teorias da aprendizagem. E para a gente fica muito evidente que nós aprendemos em grupo, no diálogo. Esse diálogo pode ser com os autores, né, como é o caso aqui que foi discutido. Esse diálogo pode ser com pesquisadores, sejam eles jovens pesquisadores ou pesquisadores sêniores. A impressão que às vezes me dá é que vocês respeitam mais os pesquisadores sêniores, né? Que o diálogo já está no outro plano, mas às vezes é muito bom a gente discutir com pessoas que estão com as mesmas encrencas que a gente, né? Porque parece que o fato de você tentar organizar a sua cabeça para expressar o que você está entendendo ou não está entendendo, já é uma ajuda muito grande. Então, eu diria, bom, essa conversa de café é legal? Claro que é, mas eu estou dizendo, dentro de uma perspectiva de buscar a sua tribo, né, o seu grupo de referência, isso ajuda muito. Então, não vão para o congresso apenas para apresentar o trabalho de vocês e chispar, né, porque vocês estão perdendo uma imensa oportunidade de fazer uma rede de discussão que é muito, muito importante. Eu acho que esse é um primeiro ponto.
E o segundo ponto, eu acho que é uma atitude, como é que eu diria, de gastar tempo, né, de gastar tempo na própria instituição, buscando aqueles colegas que, às vezes, não estudam o mesmo tema que você, mas eles discutem método. Gente, a questão do método em pesquisa é muito séria, e às vezes eu fico com a impressão que a gente vai trilhando muito as leituras dos autores que discutem o tema, mas quando a gente vai se dedicar à questão do método, a gente passa de rasteira, né, de raspão. Então, eu acho que essa é uma questão. Então, se você está mais propenso a uma discussão orientada por uma epistemologia interpretativista, procura o pessoal que está discutindo isso, que está lendo isso, ou que já fez uma tese utilizando. Como é que fica a questão da teoria nessas teses ou nessas dissertações, né? Talvez eleger, bom, se os encontros seriam, sei lá, mensais, elege um bom trabalho, que pode ser uma dissertação ou pode ser uma tese, né? E desconstrói isso juntos. E buscar dentro dessa desconstrução como é que esse método foi desenvolvido, que diálogo ele tem com a teoria, né? Então, eu acho que são mecanismos que ajudam a gente não se sentir esse sujeito solitário que a Silvina mencionou. Gente, pesquisa não é um ato solitário. Muito pelo contrário, aquela imagem do cientista louco, né, que, de um modo geral, enfim, a mídia costuma divulgar, é um equívoco, né? A pesquisa é um ato social, a gente aprende um com o outro, a gente reflete um com o outro. E eu queria aqui muito e muito, muito incluir os nossos estudantes da graduação, porque, gente, não tem estrito senso sem uma boa graduação, e é por isso que a minha batalha é muito grande com a graduação, né? É de acolher os estudantes interessados em pesquisar, é de ouvi-los, é de apoiá-los, é de colaborar com isso, é de formular bons pareceres, pessoal, e é com muita tristeza que eu tenho que puxar a orelhinha aqui de alguns colegas nossos que compõem a comissão científica do ENANGRAD, que nós temos aqui menos de 15%, deixa eu ver, estou aqui com a estatística já, né? 14,3% do comitê científico do ENANGRAD está aqui, né? A gente tem que aumentar isso, porque grande parte, né, do êxito do estudante da graduação, particularmente da graduação, passa por bons feedbacks, por bons e consistentes e preocupados pareceres, né? Não é aprovar ou não aprovar o texto, é aprovar por quê, é não aprovar por quê, né? Então, eu estou aproveitando que aqui quase 75% do pessoal presente é mestrando, doutorando e professores, né, para dizer, gente, precisamos colaborar, né, de uma forma ou de outra. Eu diria que, em última instância, pesquisa é cidadania, né? É cidadania porque o cara que pesquisa sabe perguntar, sabe ler, sabe interpretar, sabe questionar, né? Então, nem sempre a pesquisa é necessariamente para formar um cientista, né? Mas é para formar um cidadão mais consciente, né? Um cidadão mais participativo, com responsabilidade, né? Mais transformador de uma sociedade que está cada vez mais complicada. A gente tem boas narrativas, mas às vezes a gente não tem práticas compatíveis com as nossas narrativas, né? Então, é isso que eu queria colocar. Eu não sei, a gente já está se encaminhando aí para o final, e eu só tenho a agradecer muito, 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 pessoal, aos professores que estiveram aqui, aos doutorandos que estão batalhando pelas suas pesquisas, e não tornem essa experiência negativa, né, como se fosse assim, o momento mais complicado da vida. Gente, não é, né? A gente aprender é uma emoção, nos lembra a cada dia que somos humanos, né? E que estamos aqui para aprender, para perguntar, para dividir,
né, para voltar, para recuar, para ir de novo. Então, é um momento que eu considero, apesar dos desafios, muito feliz. Eu, pelo menos, tenho lembranças maravilhosas da minha experiência no doutorado, maravilhosas, né? E essas experiências foram muito associadas. Primeiro, eu sou muito egoísta para dizer do que eu aprendi. E, claro, e depois de todo o ambiente que favoreceu isso daí, muito associado aos professores que tive, aos autores que li, né, e aos colegas que trabalharam junto comigo no período da minha turma. Então, Silvina, vamos modificar essa visão, né, dessa experiência com doutorado, porque, gente, é uma experiência muito linda, e que eu lembro a vocês, menos de 2% da população brasileira tem essa oportunidade. Então, aproveitem. Aproveitem, porque vocês são exceção da exceção da exceção, e a gente precisa trabalhar para que vocês não sejam exceção, né? Porque é um país que tem poucos mestres e doutores, é um país que tem fortíssimo sinal de dependência, né, gente? Então, agradeço muitíssimo. Professora Simone, eu fiquei muito assustada inicialmente com o tema, porque eu imaginei que ele tivesse um nível de complexidade maior do que os estudantes de graduação poderiam alcançar. E eu vi aqui pelas manifestações que eles gostaram muito. Então, eu agradeço muito pela sua coragem de propor esse tema nesse fórum. E, mais uma vez, agradeço o Anderson, né, pela organização toda, gente, da inscrição, de abrir o Zoom, de estar aqui com a gente acompanhando. É um garoto maravilhoso, que eu tenho a honra de trabalhar com ele. Esse é o 3º ano. Agradeço mais uma vez a todos os professores, a todos os mestrandos, doutorandos e graduandos, e particularmente a professora Simone. Então, muitíssimo obrigada, um abraço grande ao pessoal, ao Taiguara, que foi quem te indicou, né? Escreverei para ele, manifestando toda a nossa gratidão, né? E um bom final de semana para vocês, pessoal. Um grande abraço. Obrigada, Manolita. Até o próximo. Gente, 1 minuto, deixa eu falar do próximo. No próximo, no último sábado do mês de maio, a gente vai receber um colega do PPGA da UFPB, né? Muitos de vocês conhecem, que é o Marcelo Bispo. O Marcelo era aqui da Mackenzie, né? E fez concurso há bastante tempo, ele já é quase um paraibano legítimo, e está no PPGA lá da UFPB. O tema é maravilhoso, né? Embora ele seja um editor bastante respeitado aqui no nosso campo, ele levanta uma bandeira que eu acho muito interessante de como é que os resultados dos nossos trabalhos de pesquisa podem chegar a uma sociedade mais ampla, né? Para que ele não fique sendo lido por meia dúzia de iniciados, né? Ou seja, que a sociedade se aproprie dos resultados da nossa pesquisa. Esse é o desafio que o Marcelo Bispo vai discutir com a gente. Que linguagens, que veículos, que produtos a gente poderia desenvolver que não só artigo acadêmico, né? E ele orientou uma doutoranda, que agora já é doutora, ela trabalha em alguma instituição do Piauí, desculpem, eu não lembrei agora, e ela vem compartilhar com a gente, junto com ele, as experiências pós-doutorado, né? Colocando exatamente tudo que ela traduziu, a tese dela, em produtos, e produtos que estão sendo, que estão fortalecendo alguns grupos sociais no estado onde ela vive, né? Então, gente, imperdível, imperdível. Todos estão convidadíssimos, por favor, divulguem o convite, para que a gente tenha aqui um fórum cada vez mais expressivo e que a gente possa aprender com essas experiências tão legais, né? Bom, agora eu me despeço mesmo, já tomei 2 minutos. Grande abraço, gente. Tchau, tchau, pessoal. Obrigada.